A história começa com duas janelas acesas numa mesma rua, em horários diferentes, mostrando vidas que aparentemente se parecem, mas que por dentro seguem rumos completamente opostos. Em uma dessas casas vive Lucas, um homem tranquilo, cheio de sonhos simples, alguém que nunca precisou de muito para ser feliz, desde que tivesse ao lado a mulher que amava, Clara. Na outra casa vive Rafaela, uma mulher intensa, criativa e cheia de energia, mas que nos últimos anos começou a carregar um peso invisível. Ao lado dela está Daniel, seu namorado, um homem que antes parecia apaixonado, presente e cuidadoso, mas que agora havia se transformado quase numa sombra de quem foi. O destino dessas duas casas, desses dois casais, nunca se cruzou diretamente. Eles nunca jantaram juntos, nunca dividiram amigos, nunca trocaram palavras. Mas suas histórias se entrelaçavam de uma forma que nenhum deles imaginava, como dois espelhos totalmente opostos, refletindo o que acontece quando um casal continua escolhendo o outro todos os dias. E quando o amor vira apenas hábito. Na casa de Clara e Lucas, o dia começava sempre com um gesto mínimo, mas cheio de significado. Lucas acordava alguns minutos antes que Clara, não por obrigação, mas porque gostava de preparar o café do jeito que sabia que ela preferia. Ele não fazia isso para ganhar pontos ou para ser elogiado. Era apenas o jeito dele dizer: "Eu escolho você hoje também." Clara percebia isso cada vez que sentia o cheiro do café subindo pelo corredor. Ela sorria sozinha, ainda com o rosto amassado pelo travesseiro, sabendo que aquele gesto dizia mais que 1000 declarações preparadas. Ela descia, abraçava Lucas por trás e apoiava o rosto nas costas dele. Era sempre assim. Pequenos rituais quase imperceptíveis para olhos apressados, mas que contavam a história de um amor vivo, consciente e construído diariamente. Já na casa de Rafaela e Daniel, o cenário era outro. O despertador tocava várias vezes, ninguém desligava, e os dois simplesmente se arrastavam para fora da cama quando não dava mais para ignorar. Daniel costumava acordar primeiro, mas não olhava para Rafaela há meses pela manhã. Simplesmente pegava o celular e ficava rolando a tela, como se a pessoa deitada ao lado fosse parte da mobília. Rafaela também já não tentava conversar, porque todas as conversas nos últimos tempos terminavam em discussões, silêncio ou desculpas vazias. O café da manhã era feito às pressas, muitas vezes sem troca de olhares, como dois colegas de quarto tentando tocar a rotina sem se incomodar demais. Enquanto Lucas e Clara caminhavam, dia após dia, com a sensação de estarem escolhendo e sendo escolhidos, Rafaela e Daniel caminhavam sobre um solo rachado, onde cada palavra não dita se acumulava como poeira. Eles ainda estavam juntos fisicamente, mas emocionalmente. A distância entre eles aumentava a cada amanhecer. Clara e Lucas não eram perfeitos. Eles discutiam, discordavam, às vezes levantavam a voz, às vezes se magoavam, mas havia um acordo silencioso entre eles. Nenhum problema seria maior do que a vontade de continuar escolhendo um ao outro. Eles conversavam até resolver, mesmo quando doía. Quando um tinha dificuldade em expressar o que sentia, o outro esperava, com paciência, até que as palavras encontrassem caminho. Era assim desde o início, desde o dia em que se conheceram em uma livraria pequena, quase escondida. Do outro lado, Lucas sempre dizia algo que Clara jamais esqueceu: amor é uma escolha diária, e eu escolho você até nos dias difíceis. Para ele, amar não era sobre facilidade, era sobre intenção. Na vida de Daniel, no entanto, o amor havia se tornado automático. A rotina substituiu a paixão, a distração tomou o lugar do interesse. Ele não fazia por mal, simplesmente não via o que estava perdendo. E Rafaela, cansada de tentar reacender uma chama sozinha, começou a desconfiar de si mesma. Será que ela exigia demais? Será que era sensível demais? Será que o problema era ela? Clara, ao contrário, nunca teve que implorar por amor. Nunca precisou pedir para ser vista. Lucas tinha defeitos, claro. Era teimoso, às vezes orgulhoso demais.
e nem sempre sabia expressar suas emoções de forma clara. Mas ele tinha um valor raro: responsabilidade afetiva. Quando ele percebia que Clara estava quieta demais, ele se aproximava. Quando ela parecia cansada, ele oferecia o que podia, mesmo que fosse apenas um "tô aqui, me conta". Eles não deixavam nada acumular por muito tempo, mas o que tornava o relacionamento deles tão especial não era o romance cinematográfico. Eram os detalhes do cotidiano. O modo como Lucas colocava o casaco de Clara no encosto da cadeira quando ela esquecia de fazer isso. O modo como Clara dobrava as meias dele porque sabia que ele sempre perdia o par. O modo como eles pediam desculpas mesmo quando achavam que estavam certos. O modo como ambos tentavam sinceramente entender o outro. Enquanto isso, Rafaela e Daniel viviam na mesma casa, mas em mundos diferentes. Daniel chegava tarde, muitas vezes dizendo que estava cansado. Rafaela já nem perguntava mais. Ele comia qualquer coisa, ia para o sofá, abria o celular e ali ficava. Rafaela tentava puxar assunto, mas recebia respostas curtas, monossilábicas, que faziam mais silêncio do que som. Com o tempo, ela começou a guardar as palavras só para si. Começou a se acostumar com a falta de brilho, com a falta de carinho, com a falta de tudo. E essa foi a parte mais triste. Ela se acostumou a ser mal amada. A linha entre amor e hábito é fina, e muitas vezes as pessoas só percebem quando já estão emocionalmente exaustas. Certo dia, Clara e Lucas estavam caminhando pela praça da cidade quando Lucas parou de repente. Ele olhou para Clara com um ar pensativo, quase preocupado. "Eu te amo", disse ele, simplesmente. Clara sorriu como se aquilo fosse a confirmação de algo que ela já sabia desde sempre. "Eu também te amo", respondeu. Aquilo não era grandioso, nem extraordinário. Mas era real, era sincero, era escolha. Ao mesmo tempo, na outra casa, Rafaela sentou ao lado de Daniel no sofá, tentando se aproximar. "Daniel, posso te falar uma coisa?" Ele não tirou os olhos do celular. "Fala." Ela engoliu seco. "Eu sinto que você não me olha mais." Ele suspirou, como se aquilo fosse uma inconveniência. "Rafa, você sempre arranja um drama." E ali, por trás de um comentário pequeno, ela entendeu tudo. Ele não estava mais disposto a escolhê-la. Talvez nem percebesse isso conscientemente, mas a falta de esforço, a falta de cuidado e a falta de presença gritavam mais do que qualquer resposta. O amor deles tinha virado hábito. E hábitos não sustentam corações. Clara e Lucas seguiam cultivando um amor que crescia, enquanto Rafaela e Daniel afundavam num oceano raso que parecia profundo apenas à distância. Mas a vida, do jeito que é, sempre traz momentos em que o destino nos coloca diante de verdades que não podemos mais ignorar. Uma noite, uma simples noite, modificou tudo. Lucas estava cozinhando, preparando um jantar simples, enquanto Clara falava sobre um projeto que estava começando. Ela explicava com entusiasmo, gesticulando, animada. Lucas ouvia atento, fazendo perguntas, incentivando, sorrindo. Para ele, Clara era a luz, e tudo que ela tocava merecia ser acolhido. Na outra casa, Rafaela estava terminando um jantar que ela havia feito com carinho, na esperança de talvez reacender algo. Daniel chegou atrasado, nem tocou na comida, dizendo que já havia comido na rua. Rafaela tentou não demonstrar tristeza, mas seus olhos entregaram. Ele percebeu, mas não fez nada. Ninguém naquela casa escolheu ninguém naquele dia. Clara, naquela noite, se deitou sentindo o coração cheio. Rafaela se deitou sentindo o coração vazio. E foi ali que suas histórias se distanciaram definitivamente. Clara e Lucas continuaram se escolhendo, nos dias bons e nos dias ruins, nos momentos leves e nos mais pesados. Porque amar para eles era compromisso diário, feito de gestos pequenos, mas consistentes. Rafaela, porém, começou a acordar com uma pergunta ecoando em sua mente. Por quanto tempo mais vou aceitar ser tratada como opção? Daniel não via, não percebia, não importava. Ele acreditava que Rafaela estaria sempre ali, mesmo sem receber nada. Era essa certeza que o tornava cego. Mas um dia,
Rafaela percebeu algo doloroso e libertador ao mesmo tempo. O amor que não é nutrido morre, e ninguém merece morrer por dentro junto com ele. Quando essa verdade finalmente tocou fundo nela, algo começou a mudar. A coragem que ela achava ter perdido ressurgiu. A voz que ela calou durante anos voltou a vibrar dentro do peito. Ela percebeu que antes de ser escolhida por alguém, ela precisava escolher a si mesma. E naquela manhã silenciosa, enquanto Daniel ainda dormia, Rafaela se olhou no espelho e enxergou uma mulher que merecia mais. Não mais atenção exagerada, não mais grandiosidades, mas respeito, presença, cuidado. Ela merecia um amor como o de Clara e Lucas. Vivo, intencional, construído. E não um amor que vive de restos. Ela tomou a decisão que adiou durante tempo demais. Quando Daniel acordou, encontrou a sala organizada, a cozinha limpa e uma carta sobre a mesa. Não era uma carta de despedida melodramática. Era simples, direta, madura. E, acima de tudo, era verdadeira. Rafaela finalmente escreveu algo que ela precisava dizer não a ele, mas a si mesma. Eu mereço ser escolhida. E já que você não me escolhe, eu escolho ir embora. Daniel ficou parado, lendo e relendo, tentando entender onde tudo mudou. Mas a verdade era simples. Nada mudou naquele dia. Mudou ao longo do tempo, enquanto ele deixava de escolher Rafaela, um dia de cada vez. Enquanto isso, na outra casa da mesma rua, Clara e Lucas continuavam vivendo um amor vivo, que crescia porque era alimentado por escolhas diárias. E é isso que diferencia um casal que se escolhe todos os dias de um casal que apenas se acostumou. Amor não é sobre presença física, é sobre presença emocional. Não é sobre estar junto, é sobre construir junto. Não é sobre acostumar, é sobre escolher, sempre. Depois que Rafaela deixou a carta sobre a mesa e saiu daquela casa, o barulho da porta se fechando pareceu ecoar no coração dela por mais tempo do que deveria. Era como se cada segundo daquele silêncio fosse um lembrete do quanto ela havia se abandonado para se manter ali. Mas agora, enquanto caminhava até o carro, ela sentia algo diferente. Não era felicidade, nem tristeza plena. Era uma mistura estranha de dor e alívio, como quando alguém finalmente puxa o ar depois de ficar muito tempo submersa. Ela levou poucos minutos para guardar suas malas no porta-malas. Nada foi dramático, nada foi impulsivo. Era uma decisão que vinha sendo preparada, silenciosamente, dentro dela, há meses, talvez anos. E agora ela estava simplesmente formalizando algo que já era verdade muito antes de ser dito. Antes de entrar no carro, Rafaela olhou para a janela da sala. Esperava ver Daniel ali, mesmo sabendo que ele provavelmente ainda estava preso entre o sono e a ignorância emocional que ele cultivou por tanto tempo. Mas a janela continuava apagada, imóvel, indiferente, assim como ele foi com ela. No caminho até a casa da amiga onde passaria alguns dias, Rafaela percebeu que o coração pulsava de medo. Não do futuro, mas de si mesma. Ela se perguntava como pôde acreditar durante tanto tempo que aquilo era suficiente. Como pôde se encolher tanto, se silenciar tanto, aceitar tão pouco de alguém que não lhe oferecia quase nada. Mas a verdade é que a falta constante de amor nos ensina a viver com migalhas, até o dia em que percebemos que nossas mãos estão vazias, mesmo quando acreditamos segurá-las com força. Enquanto isso, na mesma rua, na mesma manhã, a vida na casa de Clara e Lucas seguia com o mesmo brilho calmo de sempre. Clara preparava o almoço enquanto Lucas instalava uma prateleira nova que ela queria no escritório dela. Ele fazia isso por praticidade, claro, mas também porque gostava de ver Clara feliz com pequenas coisas. E ela observava cada gesto dele como alguém que sabe a sorte que tem, não por destino, mas porque ambos construíram aquela realidade com escolhas conscientes. De repente, Lucas ouviu Clara chamá-lo do corredor, com uma voz diferente, uma mistura de preocupação e surpresa. Ele deixou a furadeira de lado e caminhou até a sala, onde encontrou Clara olhando pela janela. Ela apontou discretamente para a rua,
onde Rafaela estava parada ao lado do carro, mexendo no porta-malas e enxugando o rosto com as mãos. Clara não conhecia Rafaela pessoalmente, mas já tinha percebido, em muitos amanheceres silenciosos, que aquela mulher parecia sempre carregar o mundo nas costas. Várias vezes, ela a viu entrando e saindo da casa com a expressão cansada, o olhar perdido, como se estivesse procurando algo que nunca encontrava ali. E naquela manhã, ficou claro que algo tinha acontecido. Lucas olhou pela janela, mas não disse nada. Ele não era do tipo que criava histórias na cabeça sobre a vida dos outros. Mas naquele momento, ele entendeu que havia dor ali. Não era difícil reconhecer quando alguém carregava um peso grande. Ele estendeu a mão e segurou a de Clara, como se soubesse que a sensibilidade dela precisava desse apoio. Clara sempre foi mais empática, mais conectada às emoções do mundo ao redor. E ver Rafaela daquela forma a tocou profundamente. Rafaela entrou no carro e, antes de ligar o motor, respirou fundo. Por alguns segundos, pensou em voltar, em tentar mais uma vez, em dar mais uma chance, como sempre fez. O coração dela, acostumado a esperar migalhas, tentava convencê-la de que talvez valesse a pena continuar. Mas dessa vez, a razão falou mais alto, e falou com a voz da mulher que ela estava se tornando. Ela ligou o carro e partiu. Na casa dela, Daniel acordou pouco tempo depois. Se espreguiçou, pegou o celular, rolou a tela, levantou sem pressa. Não estranhou que a casa estivesse silenciosa. Rafaela era tranquila pela manhã. Mas quando chegou à sala e viu a mesa da cozinha arrumada e a carta cuidadosamente dobrada, seus pés congelaram. Ele demorou longos segundos para pegar o papel. Leu devagar, como se as palavras pudessem se reorganizar sozinhas para dizer algo diferente. Mas não mudaram. Daniel sentiu uma fisgada estranha no peito. Não era exatamente tristeza profunda. Era mais como choque, como um susto emocional. Ele nunca imaginou que Rafaela realmente fosse embora. Ele estava tão acostumado a tê-la ali que acreditava, sem perceber, que ela nunca partiria. E essa falsa certeza foi justamente a raiz da perda. Ele se sentou, segurando a carta como se ela fosse um espelho mostrando a verdade que ele evitou por tanto tempo. Ele achou que amar era algo que se mantinha sozinho. Achou que ela continuaria sendo paciente, compreensiva, presente. Não percebeu que amor não sobrevive à negligência. Aquela carta, simples, curta e verdadeira, revelou o que ele se recusava a enxergar. O amor acaba quando é tratado como garantido. No mesmo dia, enquanto Daniel tentava entender o vazio da casa sem Rafaela, Lucas e Clara saíam para fazer compras no centro da cidade. Eles caminhavam juntos, conversando sobre pequenos detalhes, sobre planos, sobre o que queriam cozinhar naquela noite. Para quem os via pela rua, parecia apenas um casal comum. Mas quem olhasse mais de perto, perceberia que havia algo especial ali. Uma conexão que não era feita de declarações exageradas, mas de presença real. Clara segurou o braço de Lucas enquanto eles caminhavam. Era um gesto simples, mas cheio de significado. Ela fazia isso por conforto, por carinho, por hábito bom, não por necessidade. E Lucas retribuía com um olhar calmo, daquele tipo que diz: "Eu estou aqui". Enquanto escolhiam frutas no mercado, Clara lembrou-se de Rafaela novamente. Pensou nas vezes que viu aquela mulher descendo a rua com o olhar abatido, segurando sacolas pesadas sozinha, sem ninguém ao lado para oferecer ajuda, sem uma mão estendida, sem um gesto de cuidado. E Clara sentiu uma pontada no peito, uma tristeza silenciosa pelas pessoas que passam a vida acreditando que amor é resistência, quando amor deveria ser descanso. No fim da tarde, quando o sol já havia mudado de posição e os pássaros faziam aquele coro suave de fim de dia, Clara e Lucas estavam sentados na varanda. Conversavam sobre a vida como sempre faziam.
E foi ali que Clara comentou algo que vinha guardando desde cedo. Lucas, você reparou na moça da casa da frente hoje? Ele assentiu com a cabeça. Ela parecia triste, Clara continuou, mas hoje parecia mais definitivo. Lucas pensou por alguns segundos antes de responder. Às vezes, Clara, as pessoas passam tanto tempo vivendo em silêncio que a decisão de ir embora parece surgir do nada. Mas ela não surge. Clara olhou para ele com uma delicadeza profunda. Você acha que ela não era amada? Lucas respirou fundo, escolhendo as palavras com cuidado. Eu acho que ela não era escolhida. Essas palavras ecoaram dentro de Clara como uma verdade que ela já sabia, mas nunca tinha colocado em frase. Ser amado é uma coisa, ser escolhido é outra. Amor sem escolha vira peso. Escolha sem amor vira ilusão. Só quando os dois existem juntos, o vínculo se torna verdadeiro. Enquanto eles conversavam, do outro lado da cidade, Rafaela chegava ao apartamento da amiga, Isadora, que a recebeu com um abraço. Rafaela não chorou imediatamente. Na verdade, ficou em silêncio por longos minutos, como se estivesse tentando reorganizar a própria alma antes de falar qualquer coisa. Isadora, sabendo que algumas dores não precisam de perguntas, simplesmente a deixou sentar no sofá e respirar. Depois de um tempo, Rafaela finalmente deixou que as lágrimas viessem, e vieram fortes. Não eram apenas lágrimas de término, eram lágrimas de cansaço acumulado, de abandono emocional, de tentativas desperdiçadas, de esperança frustrada. Eram lágrimas antigas, guardadas em cantos escondidos do coração. E quando elas finalmente caíram, Rafaela sentiu algo estranho, uma espécie de libertação silenciosa. Eu me perdi nele, Isa. Rafaela disse com a voz embargada. Eu me perdi tentando ser suficiente. Isadora segurou sua mão com firmeza e carinho. Você não estava sendo escolhida, Rafa. Você estava se escolhendo menos. Essas palavras atingiram Rafaela com força, porque eram verdadeiras, porque eram necessárias, porque ela precisava ouvi-las, mesmo que doessem. Naquela noite, enquanto dormia no quarto de hóspedes, Rafaela olhou para o teto por longos minutos, antes de fechar os olhos. Ainda sentia medo, ainda sentia saudade, ainda sentia dor. Mas pela primeira vez em muito tempo, sentiu também um sopro de esperança. Uma sensação de que talvez, finalmente, ela tivesse aberto espaço dentro de si para viver algo melhor, mesmo que ainda não soubesse o que era. Enquanto isso, na outra casa da rua, Lucas colocou um cobertor sobre Clara enquanto ela dormia no sofá. Ela havia cochilado assistindo a um filme com a cabeça encostada no braço do sofá, como fazia desde que se conheceram. Lucas apagou as luzes, ajeitou o cabelo dela com suavidade e, antes de subir para o quarto, deu um beijo leve na testa dela. Não porque precisava, não por costume, mas porque escolhia fazer isso, todos os dias. E ali estava o contraste mais profundo entre as duas histórias. Um amor que se fortalecia diariamente por meio de gestos pequenos e intencionais, e outro que desmoronou justamente pela ausência desses mesmos gestos. Nos dias seguintes, Rafaela passou a reconstruir aos poucos sua vida. Começou a fazer caminhadas matinais com Isadora, voltou a praticar yoga, retomou projetos que havia abandonado por querer dedicar todo o tempo ao relacionamento. A cada dia ela percebia mais claramente o quanto havia se perdido tentando manter alguém que nunca tentou mantê-la também. Daniel, por outro lado, começou a sentir um vazio que não sabia explicar. A casa estava silenciosa demais, organizada demais, fria demais. Era como se a ausência de Rafaela revelasse tudo o que ele ignorou por tanto tempo. Tentou mandar mensagem para ela, mas Rafaela não respondeu. Ele deixou recados na caixa postal, enviou áudios longos pedindo para conversar, mas não houve retorno. E pela primeira vez,
Ele começou a compreender que amor não sobrevive sem presença, que ninguém aguenta ser deixado de lado por tempo suficiente. Mas Rafaela agora estava em outra fase, a fase do autocuidado tardio, porém necessário. Começou a sentir, pouco a pouco, o que era respirar sem medo de decepcionar alguém, o que era ser gentil consigo mesma, o que era estar em um lugar onde era tratada com carinho, mesmo que fosse por amigas, por si mesma, pela vida. E essa sensação, ainda delicada, começou a mostrar a ela que amor não é sinônimo de sofrimento e que ninguém precisa aceitar menos do que merece. Lucas e Clara continuavam vivendo a rotina deles, mas agora Clara observava o mundo com novos olhos. Ela percebia como muitos relacionamentos ao redor eram como o de Rafaela e Daniel. Vínculos desgastados, silenciosos, sobrevivendo por hábito, não por amor. E isso a fazia valorizar ainda mais a forma como ela e Lucas se cuidavam diariamente. Certa noite, sentados novamente na varanda, Clara comentou: "Sabe, Lucas, às vezes eu penso em como seria a nossa vida se um dia a gente deixasse de se escolher. Acho que perderíamos tudo." Lucas sorriu com ternura e tocou o rosto dela com suavidade. "Clara, amar você é a melhor decisão que eu tomo todos os dias. E enquanto eu puder escolher, vou escolher você, mesmo nos dias complicados." Clara sorriu e seu coração se encheu de calma. Aquela calma que só existe quando alguém ama de verdade. Naquele mesmo instante, Rafaela estava sentada à beira da cama, escrevendo em um caderno. Escrevia sobre suas dores, seus medos, suas esperanças. Escrevia sobre a mulher que foi, sobre a que estava se tornando e sobre a que desejava ser. Pela primeira vez, ela não escrevia esperando que alguém lesse. Ela escrevia por si mesma. E naquele caderno havia uma frase que, sem perceber, conectava sua história à de Clara e Lucas. "Eu quero ser escolhida, mas antes disso, eu quero me escolher." Essa frase marcou o início de uma nova fase. Não apenas uma fase de cura, mas de renascimento emocional. Rafaela começou a perceber que merecia um amor vivo, não um amor morno. Merecia alguém presente, não alguém apenas disponível fisicamente. Merecia ser vista, ouvida, valorizada, não tolerada. As semanas passaram e Rafaela começou a perceber algo profundo. Ela não sentia mais falta de Daniel. Sentia falta da ideia que criou dele, do que ele prometeu no início, do que ela queria que ele fosse. Mas dele, como ele era de verdade, ela não sentia falta. Essa foi uma das maiores libertações. Daniel, em contraste, viu sua vida mudar de forma dolorosa. A falta de Rafaela começou a pesar como uma pedra. Ele percebeu que havia perdido algo real, algo que não encontraria facilmente de novo. Tentou buscá-la, tentou se explicar, tentou pedir perdão. Mas ela, agora mais consciente e madura emocionalmente, sabia que voltar seria apenas retornar ao lugar que a machucou. E ela não estava mais disposta a apagar sua própria luz. Um dia, semanas depois de ter ido embora, Rafaela passou novamente pela rua onde morava. Parou o carro do outro lado da calçada e olhou para a antiga casa. Não sentiu dor. Não sentiu nostalgia. Sentiu apenas um vazio leve, quase neutro, sinal de que seu coração finalmente estava se reconstruindo. Enquanto ela observava, Clara e Lucas estavam na varanda conversando e rindo. Rafaela sorriu ao vê-los, não de inveja, mas de esperança. Uma esperança que dizia: "Um dia quero viver algo assim, algo que seja escolha, não costume." Ela deu partida no carro e seguiu em frente, levando consigo a certeza de que sua nova vida estava apenas começando. E assim, a história desses dois casais, tão próximos e tão distantes, mostrou uma verdade simples, mas profunda. O amor que se escolhe todos os dias cresce. O amor que vira hábito morre. Clara e Lucas são lembrança de que amor não é magia, é decisão.
Rafaela é prova de que ninguém precisa permanecer onde não é escolhido. Daniel é alerta de que negligenciar quem te ama pode custar mais do que você imagina. No fim, todos aprendem, alguns cedo, outros tarde, que amor não é sobre encontrar alguém, é sobre escolher alguém e continuar escolhendo, todos os dias, ou ter a coragem de escolher a si mesmo quando o outro não escolhe.